ao 7º episódio do Pode Já, o podcast sem preconceito e nem privilégio de idade. Aqui a nossa pegada é integração geracional. É o que eu sempre falo, ainda nesta década nós teremos 5 gerações produtivas. E é uma puta burrice você ficar tendo preconceito de idade e ficar perdendo a oportunidade de ter dentro da sua empresa 5 caras pensando sobre o mesmo assunto com ideias completamente diferentes. É no mínimo uma perda de oportunidade. Então o nosso negócio aqui é promover a integração geracional. E eu trouxe aqui hoje um puta cara para falar sobre isso, contra isso, né? Um cara polêmico, meu amigo de grande jornada, que eu não vejo faz algum tempo, mas é só ficar 5 minutos conversando que a amizade volta com força total. Ele tem 30 anos de experiência em gestão de vendas e marketing. Isso se você somar como executivo, aplicando workshop, aplicando consultoria, aplicando treinamento. O cara tem mais de 20 anos de palestra, mais de 1,5 milhão de pessoas já ouviram esse cara falar. Ele tem mais de 1.000 artigos escritos e é professor da Fundação Getúlio Vargas, uma das poucas universidades brasileiras particulares que é referência no mundo inteiro. Então o cara é foda. E tá aqui para falar com a gente hoje, meu amigo Cláudio Tomanini. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito querido. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz de estar aqui contigo. É muito, muito, muito bom te ver, cara. Que bom. Show de bola. E aí, Cláudio, a pergunta que não quer parar, que não quer se calar é a seguinte: como se manter relevante por 30 anos? Afinal de contas, nesses 30 anos, cara, a tecnologia está jantando a gestão todo dia, né? A experiência parece que é se divorciar da inovação. Parece que quem inova é só o cara novo. E não se faz mais evolução. Se quer fazer só disrupção. É disrupção que... Então, nesse ambiente, que é um ambiente completamente diverso daquele que nós começamos, como se manter relevante por 30 anos? Conta aí para nós. Legal. Parece receita pronta quando a gente fala como é que se faz para continuar relevante. Então eu vou falar estruturalmente e depois psicologicamente. Tá. Estruturalmente, óbvio, você tem que fazer leituras continuadas. A aula me permite muito isto, porque a gente hoje tem um aluno que está checando o que você está falando no celular. Né? No smartphone deles, ele está olhando. Será que esse cara falou a verdade? Será que é isso daqui? Ele te questiona. Professor, e sobre este assunto, que é uma coisa que acabou de sair, aí que se você não tiver a informação, você quebra a cara. Nem tudo você vai ter, mas 90%. Eu procuro responder com o conteúdo porque eu busco a informação continuada. Uhum. Isso é uma das coisas que faz. Obviamente, a cabeça tem que estar funcionando toda hora, né? Claro. Dizem que o córtex pré-frontal só desenvolve, é a última coisa a ser desenvolvida e é lá na frente que se desenvolve. Quando o homem tem 24, 25 anos. Tem cara que tem 50 e não desenvolveu. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é um conceito de evolução. Tá. Você tem que cuidar de algumas coisas que são saúde. Você tem que praticar esporte. Você gosta disso? Claro que não. Mas são algumas coisas que faz tua cabeça tá sempre procurando. É fazer muita leitura, verificar informação. Não é esse negócio mais de idade. Porque eu com 62 anos, que estou agora, quase indo 63, eu fico pensando o seguinte, né? Quando falar o jovem, eu tenho uma leitura muito diferente disso. Tá. Eu vejo hoje que nós temos jovens velhos, velhos jovens. Eu vejo que você tem o jovem que Isso não o Roberto quer... Carlos já falou, né? Sim, é verdade. Que é velho. Que é velho. Que não vai buscar informação. O jovem, eu tinha um aluno recente, ele falou: professor, eu quero contar uma coisa para você. Eu dei um livro lá na sala para o pessoal ler. Ele falou: eu nunca li um livro e não quero ler um livro. Eu acho que com a internet eu resolvo tudo da minha vida. Eu falei: querido, se você não ler a minha apostila, que é um livro quase, você vai tomar pau.
Sabe por quê? Não tem como, nós vamos falar de processo. Minha aula era gestão de vendas, eu já abri falando, vendas não é um evento, vendas é um processo. Então você vai ter que entender isso aí que não vai ser uma coisa empírica. Ele com 26 anos, mas eu já trabalho em vendas desde que eu nasci. Eu falei, tá, beleza, então, que a somatória disso ainda é menor do que a minha experiência em vendas, e que olha que eu não fiz isso desde que eu nasci. Então é interessante você fazer uma leitura, porque não daria para você. Se eu te perguntar sobre isso e isso, o que você responderia? Ele ficou quieto. Aí ele trancou a matrícula. Faltava só mais uma aula. Ele vai fazer. E foi para uma outra unidade. Que sou eu, professor, e ele ainda não sabe. Ele ainda não sabe que vai ser divertido. Então você tem, o jovem assim, você tem o cara velho. Fala, cara, não adianta eu ler. E o cara não lê, não se atualiza, não sabe o que está acontecendo, não entende absolutamente do que está acontecendo com essa tecnologia disruptiva que está aí. Ele ainda tem um pensamento linear. Linear. E hoje a gente tem que ver que o conhecimento, a vida, ela é exponencial. Se você ficar parado, você está quebrado. Então eu acho que isso é muito da tua alma. E tem uma outra coisa, que isso me fortalece e me favorece. Eu tenho 3 filhos. Claudinha tem 31 para 32. Certo. O Dudu, o Eduardo, tem 24 anos. E eu tenho o Enzo com 8 anos. Caramba. E o Enzo fortalece isso absurdamente. A forma de ele enxergar o mundo e o quanto que eu vejo que sou referência para ele, a importância que tem de falar para ele, Enzo, vamos ler, eu quero o celular, vamos ler. E aí eu vou ler e você vai ler e a gente vai conversar sobre essa história, de como é que tá aquilo. Legal. E aí você entusiasma ele a fazer a leitura. Então tem todo esse conjunto de atividades que te ajuda absurdamente a você estar antenado, a você se sentir disposto. Em academia, quando o médico falou para mim, né, olhei meus exames e falei assim, você está com isso, aquilo, quer dizer, eu estou com mais isso do que aquilo. Aquilo que é saúde. E o resto tudo era isso. Pressão alta, colesterol, coisa do velho. Cláudio, você vai ter que jogar o teu cigarro fora. Cláudio, você vai ter que... Eu adoro vinho. Então, maneira nisso. Comida, não, tem que fazer uma dieta. E você vai ter que fazer uma academia. Eu falei, doutor, tudo menos uma academia. Ele falou, vai ter que fazer uma academia. Não vai ter jeito. Aí eu fui pro prédio fazer esteira. Aí eu falei, cara, esteira é muito monótono. Não dá pra fazer esse negócio, não. Fiz uma semana, parei. Fui fazer natação. Aí eu descobri que molha. Molha. Aí depois tem que secar. Depois tem que secar, frio pra caraca, eu vou fazer em junho. Eu falei, tô fora. Embora a gente seja impermeável, mas se molhar é um saco. Né, literalmente. Aí eu saí, tava passando perto de casa, eu moro na Vila Mascote, perto do aeroporto. E aí eu vi um lugar lá, entrei e entendi. O nome tava em inglês, mas eu fui buscar a tradução, chamada Casa do Demônio. Casa do Demônio? Casa do Demônio. Caralho. É crossfit. Porque aquilo é coisa do demônio, cara. Sobe caixa, pula caixa, desce caixa, vai pra corda, vai não sei o quê, vai pro ferro. E aí eu comecei a fazer aquilo. E foi uma coisa muito engraçada. Porque eu sou o mais velho de lá. E é tudo garotado. E o cara que estava dando aula, a primeira aula, era um cara de uns 22, 23 anos. E como é que é a vibe? Música alta. E gritando, vamos, você pode, vai, faz mais. Ele veio no meu ouvido gritar. Eu falei, para, não grita. Tem uma coisa que me irrita profundamente, alguém gritando comigo. Então para. Não, é pra te motivar. Eu falei, eu não preciso disso, cara. Eu não preciso disso. Eu vim até aqui, isso foi a minha maior motivação. Então não faz eu querer ir embora. E aí toda vez, ele entendeu isso, toda vez é a mesma coisa. E aí, estão gostando, pessoal? Tá. E eu, não. Mas foi possível, você não gosta nunca? Eu falei, não. Mas não tem um momento que você gosta? Eu falei, tem, quando acaba. Ué, por que você vem? Cara, quando você não tem motivação para fazer uma coisa, você tem que ter determinação e foco. O que me traz aqui é a determinação e o foco. Eu sei que eu preciso. Não é que lá eu não tenho vontade. Vontade eu não tenho mesmo. Vontade eu tenho de comer as melhores comidas, de não fazer nada, de ficar um monte de tomar vinho, viajar pra caramba. Isso que eu tenho vontade, toda hora. Agora, é possível? Não. Então eu sei que eu vou ter que ter um esquema totalmente determinado, vou ter que fazer minha agenda funcionar em cima disso e determinação.
E aí eu aprendi a ter a determinação para isso. Aliás, você tocou numa palavra aí que é muito desgastada, e eu queria que você falasse a respeito disso, porque isso está no teu site, né? E quando eu vi lá no site, eu falei, pô, mas o Cláudio fala disso e tal, palestrante motivacional, o que é isso aí, Cláudio? Como é que motiva? Dá para motivar os outros? Bom, primeira coisa que no meu site está escrito provocacional. Palestrante provocacional. O que eu quero fazer é provocar as pessoas a pensarem. Nós temos um problema muito sério, as pessoas não pensam, elas querem receita de bolo. Tanto que as coisas que mais vendem fora é a fórmula disso, a fórmula daquilo, tudo não quer fórmula. Só que pro Einstein chegar no E é igual a MC ao quadrado, ele ficou ali quebrando a cara pra caramba, errou pra caramba e depois saiu a fórmula. E que ele sabe todo o processo. Todo mundo não, só quer a fórmula para aquilo lá, e que não existe isso. Então elas querem ser motivadas, tal. Não. Motivação é aquela coisa que vende. Você trabalha em laboratório, você trabalhou em várias empresas, e as empresas, infelizmente, ainda têm o hábito de falar assim, vamos fazer uma palestra no final do evento para fechar com chave de ouro. Mas chave de ouro. Aí te dá um briefing. Né? Como é que você quer isso? Não, olha, eu quero que você fale de planejamento, que você fale de jornada do cliente, que você fale de lifetime value, que você fale de wallet share, que você fale disso, de planejamento, de vendas, que fale estrutura de marketing, que fale isso daqui, mas importante, tem que fechar assim, sabe? Você tá entendendo, né? Tem aquela... E o cara não fala o que é isso. Ele quer assim, ó, quero que o pessoal saia de lá, uau, assim, isso aí tem que ser motivacional. Eles falam motivacional. Cara, ao invés de eu ensinar para as pessoas o que é motivacional, que a palavra não é isso, porque motivação é motivo para agir. É melhor falar, ok, então eu posso provocá-los para pensar, a entender a importância da mudança. Isso, pode, mas com motivação. Não pode acreditar que eu vou estar motivado pra caramba pra fazer isso. E aí passa, porque eu falo que quem vai estar motivado sou eu. Mas eu vou estar super motivado para fazer isso pros caras, tá? Entendi. Legal. Eu não chego no final de um evento e falo pros caras, nem no meio, e falo, eu quero que você levante e grite 3 vezes, eu posso. Porque, cara, você pode o quê? Qual é o caminho para fazer isso? Porque esse negócio, não, quando você mentaliza uma coisa, a coisa acontece. Para, né? Que papo furado do caramba é esse? Eu vou ter que ter uma jornada de trabalho. Eu vou ter que fazer muitas coisas antes disto ser possível de acontecer. E as pessoas acreditam nisto. Acreditam. Então, eu não faço nenhum trabalho messiânico. Não é isso que eu faço, não gosto disso. Daquela coisa, vamos virar aqui a luz do celular agora. E aí, eu tô num lugar que vocês não acreditam. Eu tô num lugar onde que as pessoas aí vira e tá o público todo, eu tô com eles, não, isso é papo furado pra mim. A grande sacada é, qual é o residual que você vai fazer? O que você vai provocá-los a serem agentes de mudança naquele trabalho que eles estão desenvolvendo? Como que eles vão fazer? Entendi. E as empresas, em 2023, têm que entender o seguinte, você tem que estimular eles, mas a resposta não é decorrente de um evento, de uma palestra de 1 hora, que eles pedem tudo isso para você falar em 1 hora, em 1h30. E se você estoura para 1h45, não, que tinha... depois tinha um humorista, se atrasou, cara, para entrar. Ou então eles pedem, não dá para cortar meia hora, porque tem um outro cara para falar aí, que vai falar sobre o work-life balance, que hoje é moda, né? Qualidade, sobre resiliência. Vai falar sobre diversidade. Cara, desde que eu conheço, diversidade, resiliência, qualidade de vida você tem que buscar, tal, mas o trabalho te consome pra caramba. Então a motivação qual é o teu motivo de agir? Por que você tá fazendo aquilo? Qual é o teu plano de vida? Onde você tá, onde você tem que chegar? Isso não tem idade, né, cara? Não, hipótese alguma. Então, e a questão da motivação tá mais ou menos por aí, ou você sempre foi, você pode desenvolver, ampliar a motivação. Agora, se você não tem essa carga dentro de você, dificilmente você consegue dar um motivol lá pro cara, né? Motivol, não existe isso furado, mas ainda se compra muito disso. E aí quando você tem a oportunidade de falar com o cliente, ou ele vê alguns blends lá que tem na internet, ele vê que a minha pegada não é aquela de sorria, você pode... Chacrinha, vocês querem bacalhau. Você tem um poder da mudança. Não, para. Né? E aí o cara vê
que não é isso. Vê que não é isso. Aliás, é uma grande falácia alguém achar que vai promover. Pode até fechar com chave de ouro. O que você achou daquela parada? Nossa, foi muito legal, muito divertido. Uau. Tem cara que fala o seguinte, não, então eu vim de uma condição pobre mas eu superei isso, cara. Eu sou outro. E o cara, eu sou outro porque graças à minha determinação, à minha motivação, né, eu mudei. E agora eu tenho uma Mercedes, eu tenho 3 apartamentos de cobertura. E ele fala para as pessoas se motivarem, não, se emocionarem. Para falar, meu Deus, se ele pode, eu posso também, cara. E as pessoas confundem isto com superação. E olha, até a palavra, se você fracionar, ela é superação. O que você está fazendo na tua vida de superação? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de agir, cara, de ter ação. Elas ficam esperando demais, jovem e velhos. O velho, muitas vezes, e eu conheço muitos assim, que dizem o seguinte, não, o que tinha que fazer eu já fiz. O que tinha que fazer é assim, eu já tô com a missão cumprida. Eu falei, então morre, cara. Então morre. Não tem o menor sentido dizer que tá com a missão cumprida. Todo dia é uma descoberta muito legal. Todo dia é uma forma de você reestruturar isso. E é isso que você tem que explicar para as pessoas. Que nada ocorre por acaso. De que o trabalho é duro, é exaustivo, mas ele pode ser tudo isso e ainda você ter prazer naquilo que você está fazendo. Entendi. Que essa jornada que você fazer, assim, não é todo dia que você vai estar motivo claro. Para agir. Mas a essência, eu faço alguma coisa que eu gosto. Eu tô em empresa, tem dia que eu falo o seguinte, cara, eu queria demitir o cara que me contratou. Não, até porque a essência de estar motivado todos os dias é o uso da droga, né? E aí você morre com 60 anos, porque o organismo não aguenta estar motivado todo dia, cara. Não dá, não dá. E as pessoas buscam algumas drogas, cara. Algumas drogas como alguns livros de autoajuda, alguns livros de superação, então, cara, algumas palestras que vão fazer isso e que, ao meu ver, são grandes drogas. Nos dois sentidos. Porque não te ensina, te provoca e você sai de lá sem saber o que vai fazer, que você fala, tá bom. Nossa, me fez bem. E tá bom, e o que você vai fazer? Aí o cara não faz, sai. E é como a droga. O que vem depois? A depressão. O rebote, né? O rebote. Não é esse o caminho, não cara. Aí eu esqueci de falar no teu currículo que você é escritor, né? 5 livros já, é o quinto? 6? Esse é o sexto? Sexto livro. Sexto livro, Gestão de Vendas 5.0. Claudião, nós estamos no momento, cara, que a web colocou na prateleira digital todos os produtos. Tem tudo para vender na web. E eu lembro que numa das palestras que você fazia, você perguntava, nós estamos na era do vendedor ou o vendedor já era? Agora essa pergunta vale de novo. Com tudo sendo vendido na internet, precisa de vendedor ainda? Muito legal essa pergunta. Muito legal. Aliás, o Gestão de Venda 5.0 nasceu em função disto. A primeira revolução, se a gente olhar, e o livro conta isso, né? A primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, a quarta, que falam aí da quarta jornada, alguns têm outros nomes que chamam, enfim, cada um fala assim, nós estamos na web com 4.0, nós estamos não sei o que, 4.0. Eu falei, gente, 4.0 o que é? Quando você vai buscar. É a tecnologia te servindo e sem precisar de um monte de tarefas operacional ou transacional. E quando transacional, não quer dizer que, mas transacional é estratégico. Não, nem isso. Tudo eu posso vender pela internet, está resolvido, é bacana, o atendimento robô, a inteligência artificial faz isso, muitos atendimentos médicos, a inteligência artificial vai fazer isso, muitos projetos, a inteligência artificial pode fazer isso, medicina, a inteligência artificial pode fazer a prévia, né, de uma consulta, porque vai te pedir exame, etc. E é isso que falava a Revolução 4.0, que as máquinas, a inteligência artificial vinha para substituir e permitir com que nós tivéssemos muito mais tempo para fazer nada.
para fazer nada, só para desfrutar. Eles só esqueceram de dizer para a gente o seguinte: quem é que vai pagar a conta? Pois é. Quem é que vai... Não, legal, também acho bacana. Tem um robô que paga, tem. Mas e cada vez mais os robôs estão ficando baratos. Baratos, mais baratos. A Amazon está contratando, não é contratando, é comprando, mas eu coloco como contratando, 1.000 robôs por semana. Para fazer várias... Mas o que esses caras estão fazendo? Esses robôs, caras não, robôs. Que a gente via isso nos Jetsons. A gente via isso Perdidos nos Espaços, né? Não é? O robô que estava lá. Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Na Super Máquina, o carro que falava e não precisava de motorista para dirigir. Tá, isso até a página 2. Por quê? Em especial em vendas. A gente verifica, os processos vão ser automatizados. Legal. Os processos. Eu tenho facilidade agora de pegar informações, ter um dashboard lá e pegar informação, mas precisa de alguém para fazer análise daquilo, para saber qual é o melhor caminho. Eu tenho que ter alguém para fazer a relação com o cliente. E não é relação só interpessoal. Tudo bem ter o jogo de futebol, time, não sei o que é. Mas é entender quem é esse cliente, o que é. O que me disse que isso aqui é uma projeção de caminhos possíveis. Mas eu tenho que fazer a decisão disso. E essa relação de conversa, de intimidade com o cliente, mas conhecendo as informações dele, projetando isso, planejando de uma forma estruturada, a máquina não faz. Pelo menos não agora e pelas previsões não vai fazer nos próximos 10, 15 anos. Quem é que vai ocupar o cargo de gestor? Quem é que vai cuidar de grandes contas? A máquina? Quem é que vai cuidar de uma empresa? Porque seria a mesma coisa falar, bom, então põe um CEO para fazer isso. Olha, se tivesse colocado um robô CEO no americano, não tinha dado esse problema, né? É verdade. Mas, infelizmente. Mas, enfim, o que vai ser isso daí? Então, a 5.0, essa revolução 5.0, ela falou assim, eu vou pegar o melhor do high-tech, da tecnologia, que vai ser um facilitador para o meu trabalho. E eu vou pegar o melhor do high-touch, do profissional. Quando eu junto isso, eu tenho um ganho exponencial no meu trabalho, porque eu tenho informação, mas eu tenho alguém que vai tratar das minhas pessoalidades, vai tratar como indivíduo, vai entender quem influencia, quem decide, quem compra, quem usa, e vai tratar de uma forma única cada um deles. E é isso que precisa. Essa forma tailor-made de tratar, o computador não consegue. Não consegue. E o mais interessante, falam tanto de tecnologia, mas usaram ela de uma forma porca. Alguém aqui aguenta, quem está nos escutando aqui, aquele telefone, oi, você está me ouvindo? A gente sabe que é um robô que está fazendo aquilo, que está cobrando da empresa. Imitando o ser humano. Imitando o ser humano, cobrando, porque não dá sequência. Então eu recebo 5, 6 por dia disso. Alguém está pagando esses 5, 6, porque não estão controlando. E quando fala comigo o robô, que a gente vai lá nos sites de companhias aéreas, de algumas empresas, tem um chat, que cada um tem um nome, né? O Bradesco tem o dele, a Smile tem o dele e tal, cada um. Mas ele não sai. Eu quero uma pergunta específica. Ele não faz, não sai. E aí ele fala o seguinte, eu vou te passar para alguém conversar com você. Ou seja, uma pessoa humana para entender o quê? As minhas dores, meus sentimentos. O que eu estou querendo de verdade? Na hora de resolver. É que ele pode me ajudar? Vou te dar um exemplo específico disso. O meu plano de assistência médica, o ano passado eu usei bastante, porque eu fui acometido de uma patologia aí bastante séria e precisei fazer o tratamento. Primeira coisa era o robô que me tratava. Até a hora que eu fiquei puto da vida, puto. E falei assim, eu vou cancelar essa porcaria desse plano, porque não sei o quê. Fiz um e-mail enorme para a companhia. Imediatamente, em 24 horas, me ligou uma pessoa. Eu sou da central de relacionamento, não sei o que lá, parará, e a partir de agora sou eu que vou conversar com você. Que eu quero entender suas dores, eu quero entender as suas expectativas, sua necessidade, e em qualquer momento, se estiver no hospital, você pode me ligar para esse número aqui ou mandar um e-mail, eu vou te responder. Porque a partir de agora sou eu, X pessoa, que vou cuidar da situação tua até o encerramento do teu tratamento. Ou seja, central de humanização chama. Central de humanização. Show. E é isso que nós precisamos. Você acha que a máquina vai fazer isso, cara? Então, ainda estamos na era do vendedor. Aí, vamos para mais um ponto. Vendedor convencional
Nasci? Eu nasci vendendo. Eu já aprendi, desde criança eu vendo. Eu vendi jornal na feira. Não, porque vender o que é? É falar. É falar. Mentira. Se você pegar a etimologia da palavra vender, que vem do latim, que quer dizer vendax. Vendax é o cara que conhece com profundidade o seu produto, só depois ele apresenta para o cliente. Até aí seria tranquilo, né? Opa, vamos treinar uma máquina. Só que do outro lado, tem alguém comprando. Comprando vem do latim, comparar, colocar ao lado de. Se eu, vendedor, não souber o que o meu cliente está comparando, o que ele tem, o que ele está avaliando, o que são os features importantes para ele, o que é sim, a expectativa dele, qual que é a necessidade dele, etc. Sabe o que vai acontecer? Não vai sair nada. Então, isso aí é etimologia. Então, você pegar a origem da palavra, vender é isso, comprar é isso. Quando a gente junta, sai uma coisa chamada negociação. A negociação é sem ócio, sem descanso. Isto. Vai lá buscar a etimologia. Quem está nos ouvindo fala, Cláudio, está exagerando. Vai lá e busca a etimologia de negociação, de vender e de comprar. Quando você junta esse quebra-cabeça, o que acontece? Você entende que a máquina vai te ajudar com muita coisa, a tecnologia, mas é o profissional qualificado, que entende o que o cliente está comparando, que sabe fazer pergunta certa, que sabe, que conhece o que está vendendo. Aí ele vai vender. Aí ele vai vender. A máquina pode falar o seguinte: olha, esse cliente aqui, o wallet share dele é X. Dá possibilidade de você aumentar em 10. Mas se ele não for lá para fazer essa relação, tá fora. Tanto é verdade que quando muda um comprador numa empresa, é teu cliente, a empresa. A razão social, a logo. Mudou o comprador, muda tudo. Muda porque ele quer trazer a turma dele, as pessoas que ele confia. E se você não tiver nessa relação de confiança, não executar esse processo todo para ter a confiança, você está fora. Então, a era do vendedor, o vendedor já era. Assim, vendedor que não sabe nem por que está fazendo aquilo, que diz que sempre foi assim, esse cara tá fadado a fracasso, cara. Fracasso. Que, aliás, é o grande problema de muitas empresas. Que ainda dão técnica de vendas. Não, vamos dar técnica de vendas para os caras. Que ainda ensina... vamos ensinar funil de venda. Que funil de venda, caramba, cara? O que adianta eu saber do leads se eu não sei nem como é que é a qualificação dele? E o pior, o que adianta eu vender e não continuar acompanhando a jornada do cliente? Porque eu tenho que fazer venda recorrente. Nós estamos no mercado que tem cada vez mais gente vendendo e o número de clientes não aumenta. O que faz? Eu quero saber como é que eu busco você para vender continuamente. Continuamente. Então, isso a máquina não faz. Não, e ele vai me dar o quanto você está satisfeito. Aí você está puto da vida. Puto da vida. O que eu faço? Está puto da vida, vai reclamar? Não, eu vou buscar outro cliente. Não, eu quero saber o porquê. Como que eu posso resolver? O vendedor passa a ser o quê? O guardião daquela companhia. Ele é o estrategista daquela companhia. Desculpa, viu? Deu um problema lá no nosso financeiro. Que nosso financeiro? Eu vou resolver o problema financeiro. Deu um problema na logística. Que isso? Problema na logística? Você é o responsável, eu comprei de você. Então eu quero você me dando solução. E em quanto tempo? Isto não vai acabar. Nunca. Não. Agora, aquele vendedor fala, entende que é. E aí, cara, não dá pra tirar um pijama? Pô, leitinho das crianças, cara. Quebra aí. Me ajuda aí. Vai sair, me ajuda aí. Esse tá ferrado. Loja. Sempre esteve, né? Loja, ou se readequa ou também tá ferrado. Porque o cara vai trabalhar em vendas até arrumar um emprego, cara. Isso é meio louco. Ele não entende isso como profissão. Ele não entende absolutamente nada. Agora, veja só. Nós que nos formamos, começamos a nossa carreira lá na década de 90, foi a época dos grandes gurus da gestão, né? Então você tinha lá o professor Prahala, que ele já falava lá na década de 90 que as empresas vão ter que fazer aliança para se dar bem, inclusive com o cliente. Ou seja, para eu conseguir desenvolver um produto bom, eu tenho que incluir o cliente no momento do desenvolvimento deste produto, não na hora de dar a caixinha para ele. Sim. Né? Eu tenho que colocá-lo no processo de desenvolvimento. Perfeito. Aí os caras da startup hoje, né, inventaram um tal de MVP. Ou Design Thinker, né? O MVP é a melhor versão do produto. Então eles criam lá a melhor versão do produto e já joga para o cliente experimentar essa melhor versão
e dar opinião. E dar a sua opinião para ver se nós vamos continuar com esta relação. Você não acha isso perigoso, ficar fazendo experiência com o cliente? Porque uma coisa é você envolver o cliente em certos momentos importantes do desenvolvimento. Isso é uma grande sacada. Sim. Agora, você ficar fazendo experiência, você pega a melhor versão do produto, joga para você. Aí você fica puto com essa melhor versão e fala, pô, isso aqui tá faltando isso, aquilo. Aí eu volto e falo, ó, consertei o que você falou. Primeira coisa, eu preciso entender o seguinte, o quanto que é permissivo fazer isso, o quanto que eu permiti. Então, se eu sou um cliente que gosta da inovação e estou disposto a fazer esses testes para te dar a devolutiva, porque eu vou receber as coisas com antecedência do mercado, isso pode ser uma vantagem competitiva para mim, mas nós conversamos, está alinhado, está azeitado, aí tudo bem. Agora, fazer isso a bel prazer não tem o menor sentido. Então, o professor Parralati estava certo o que ele falava. Parralati. Ele estava certo. Agora, eu preciso entender o seguinte. Aqui que as pessoas têm a mania de dizer o seguinte, né? De fazer o seguinte. Sai um negócio, é modismo, acha que é para tudo e para todos. E que não é verdade. Aliás, a única verdade absoluta é que tudo é relativo. Então, eu tenho que entender o seguinte. Tem pessoas que vão ser adeptas a isso, que gostam da grande inovação, que estão dispostas a fazer isso, contribuir comigo, e que ela vai ter benefícios em fazer isso, mesmo dando problema, quebrando a cara, mas ele sabe disso, que pode acontecer isso. Sim, tudo bem. Não vejo nenhum problema. Agora, fazer isso indiscriminadamente, não tem sentido. Aí alguém vai falar o seguinte, que estiver nos escutando. Mas a Microsoft fez isso desde o começo dela. Ela lançava produto, depois ela ia ajustando, com versão não sei o quê, cada semana uma versão. Sim, gente, quantos competidores eu tinha? Eles tinham antes. Tinha um Linux, que dava mais pau ainda do que esse daí. Não, mas ele tinha o outro lá, tinha o Carta Certa, ao invés do Word, que era pior do que esse daí. A pior versão da Microsoft era a melhor versão do outro. Então o outro era pior. Eu vou fazer agora isso aqui. Tinha um Lotus 1, 2, 3 para fazer, inclusive, a apresentação, que hoje é o PowerPoint. Não, isso aqui é... Então, só que eles estão em 90% das máquinas, 87%. Tudo bem, deu certo. Deu certo. Para aquele momento. Vai aparecer outro. Se eu não estiver preparado para isso, hoje eu talvez não esteja afim. Então vai depender do que é, cara, de como é. É por isso que a gente fala uma coisa, né? Em marketing a gente aprende segmentação. Hoje em dia, esse caso seria de cluster, nem segmentação. Lembra? Segmentação, nicho, é o cluster. Aqueles. E eu falar para eles, olha, vocês foram escolhidos para se fuder. Vocês estão dispostos? Vocês vão ganhar. Agora, o que eu vou te dar em troca? Essa relação é muito legal. Desde que eu seja muito claro com isto. Ponto final. Aliás, você falou uma coisa de vários caras do passado. Vários caras do passado são super atuais hoje. É que as pessoas não veem essa dinâmica acontecer. Vou dar um exemplo aqui. O cara fala do Kotler. O Kotler é legal, até a página 2, mas você tem que entender quem é o Kotler. Você tem que ler o Kotler. Não, eu não gosto do Kotler. Você leu ele, eu vi o caraca. Não adianta. Eu tenho que entender com uma relativa profundidade para fazer a crítica. O que você está falando é o seguinte, existe uma palavra muito importante que é a tal da ontologia. Ou seja, se eu quero discutir sobre marketing, tem que ser a partir de Kotler. Se eu desmerecer Kotler, não dá para a gente começar a conversar. Não. Porque o que ele fez deu um patamar e uma estrutura que a gente só consegue discutir a partir disso. E isso vale para qualquer ciência. Você imagina, se cada cientista tivesse que começar do zero uma invenção... Seria idiotice. Não conseguiria inventar mais nada. Então, um cientista começa a partir da experiência do outro. Sim. Então... Parece que falou legal, inventar e inovar. Inventar não existe, nada nem similar, nem parecido. O cara colocou, né? Primeira vez que alguém inventou a roda. Do carro de boi e tal. Então, tava lá. Alguém, pode ser que ela nasceu primeiro quadrada, depois ficou redonda, não sei porque eu não sei essa história. Hoje, você fala assim, eu vou colocar um aro 18 com a roda mais bonita e tal, mas já partiu do princípio que era roda. Que o que roda melhor é a roda. É a roda. Não é? Se você desprezar a roda,
Cara, Então, né? o que o cara, quando nasceu, quantos cavalos tem teu carro? Ele nasceu da força de cavalos. Quanto que tem um cavalo puxando uma carroça? Era a base referencial e que até hoje a gente usa. Não é levantar lá e falar, meu carro tem 200 cavalos, tem 200 cavalos anões lá dentro que estão, sabe? Caraca, é isso, as pessoas querem inventar o que já está aí e que você pode inovar, melhorar. O Kotler foi este cara. E toda vez que você quer partir do zero, você inventa algo que já não deu certo, ou então algo que as pessoas já conhecem sem perceber. Porque o que a gente está vendo na internet? A internet deu a possibilidade de você conhecer muito melhor o teu cliente, né? Regis McKenna deve estar vibrando, né? Porque, porra, hoje você tem condição de... Do jeito que a pessoa navega na internet, você sabe quem ele é, do que ele gosta, quais são as suas preferências. Mas o que eu faço com isto é que é a grande sacada, né? Que o robô não consegue decidir. Então, o que está acontecendo hoje... Pelo menos não por enquanto. Não por enquanto. É você sendo apurrinhado pela internet, enchendo o saco. Se você escrever mala na internet, você fica pelo menos uns 3 meses recebendo propaganda de mala, de mala, de mala, de mala. Cara, será que esses caras não perceberam que a relação com o cliente tem que começar a partir de um patamar que, se eu já conheço o que ele quer, eu tenho que parar de encher o saco dele? Sim. Então as pessoas estão repetindo os erros Sim. que nós já sabíamos que não ia dar certo. Agora, com um detalhe, pelo menos as propagandas tinham criatividade. Era legal. Você lembra do meu primeiro sutiã, daquela menina que aparecia? Para que criatividade? O Garoto Bombril, outra criatividade. Você via várias propagandas e como é que se posicionava, como é que fazia a base comparativa. Tinha criatividade. O duro que hoje tá uma merda um monte de coisa. Você é bombardeado por isso e tal. Tem formas de você eliminar isso, né? Você tem alguns botões no telefone que você pode falar isso, vou rejeitar cookies e tal, e aí você consegue fugir. Mas a maioria das pessoas querem ser ágeis, então elas começam a apertar tudo lá e recebe tudo isso daí. Por quê? E aí tem sempre um babaca que vai falar, mas é porque se eu pegar 1000 pessoas verem isso, uma vai comprar. Eu falei, esse conceito é a mesma coisa de mala direta no passado. Eu mandava 10.000 malas pelo correio, só que agora é mais fácil, ou seja, inclusive é mais permissivo fazer merda, porque custa mais barato. E as pessoas não pensam, não planejam o que elas querem ter. Elas querem ter, agora virou moda, né? Eles querem ter um SDR para gerar leads de venda, depois saber qual que é o nível de conversão, para depois você efetivar a relação com o teu cliente. Puta que pariu, cara. Virou palavra, assim, eu sou professor, e tô de saco cheio dessa visão acadêmica desestruturada, ensinando para as pessoas, mas até mais humilde, pequenos negócios e tal, que eu tenho uma fórmula de sucesso para você. Não, cara, a gente colocava outdoor, né? Porque nas vias que tinham mais fluxo, porque você tinha lá um percentual de pessoas que passam GRP. Por aquela via, podem olhar para aquilo, e agora os caras estão pondo outdoor na internet. Então você abre lá, tem um outdoor tampando a notícia que você quer ver, aí você fica puto, quer fechar o outdoor, não deixa, porque o xizinho de fechar é uma pegadinha. O xizinho de fechar abre. Porque tem um outro X aqui que fecha. Porra, que cara. Mas isso é fácil. Cancela a informação que você queria e vai buscar em outro lugar. É isso que está acontecendo. É rápido. Você vai comprar aqui uma roupa no shopping. Nós estamos pertinho do shopping. Vai lá, é a mesma pegada. O cara de vendas lá, tudo bem? E aí? Pois não? Posso te ajudar? Aí você fica olhando lá. Você está procurando algo especial? Foi ter uma mulher da minha vida. Aí eu fico audacioso, né? Eu entrei numa loja de lingerie que tem aqui, a grande, a maior que tem aqui no Shopping Morumbi. Aí eu olhando ali, a moça falou, tá procurando alguma coisa especial? Eu falei, primeiro eu só queria dar uma olhadinha. Aí ela veio do lado, pois não. É pra presente? Eu falei, cara, que pergunta padrão, idiota. Ali
né? É para presente. É para eu vou usar? Se eu não vou usar, eu vou dar para alguém. Mas não tem. Por quê? Porque ensinaram esta porcaria ali. Ensinaram e não sabe, as pessoas não pensam. Isso é o grande problema. Saiu uma matéria aí dizendo que os jovens de hoje estão menos inteligentes do que seus pais, cara. Isso é a primeira vez na história que está acontecendo, que está emburrecendo. Eu tenho um amigo, o Fábio Nogueira, até ele fez um episódio com a gente, que ele diz o seguinte, que ele é partidário daquela opinião que o coeficiente de inteligência do mundo é fixo. O problema é que está nascendo muita gente, né? Então você está tendo que tem 1000 unidades. Não tá dando isso aqui. As pessoas não estão estimulando o cérebro, cara. Você deve ter visto aí, tem vários deles, mas tem um deles aí que tá rico. Aí os caras querem associar ao dinheiro a prática, que para mim é perigoso pra caramba. Então são 3 dias de exaustão. O cara começa 8 horas da manhã. Primeiro dia, que era para acabar 18, acaba 19h30, porque tá muito legal, 20. E na hora de almoço é 15 minutos. E aí depois, no outro dia, começa às 7 horas da manhã. E aí eles vão até 21, 22. E no outro dia, começa às 6h30 da manhã. Ou seja, coloca você em exaustão. Música alta, dizendo você pode, acredite em você. E aí tem música que os caras cantam e tal, para dizer que aquilo vai ser a transformação na sua vida e que você vai sair uma outra pessoa. E se você teve algum problema na tua vida, é uma coisa de evangelização continuada. Aquilo na psicologia é mostrado. Você consegue bloquear o neocórtex, você não consegue raciocinar em cima daquilo, porque você está sendo colocado em exaustão, música alta, você é hipnotizado por aquilo, e aí você consegue, aí ele consegue um efeito muito legal, que chama de efeito manada. Todo mundo segue aquela batida. Eu tenho visto que isso está acontecendo numa proporção muito grande. As pessoas querem estes seguidores, como se ele fosse o grande profeta Messias, que vai tirar todo mundo da catástrofe. E aquele que não subir na minha nave, porque o mundo vai dar enchente, vai morrer todo mundo. Então os escolhidos, você que veio aqui e pagou só R$3.000, 3.800. E aliás, os 50 primeiros que correrem para cá, porque só tem 50, e comprarem este curso para dar continuidade, vai ter 50% de desconto. Então, e é isso que é vendido. É assim, é o dinheiro pelo dinheiro, sem a vocação de querer ensinar e fazer o bem. Mas não, pera, 1.000 pessoas estavam lá, 200 tiveram sucesso, 100 se suicidaram, e outros 700 entraram em depressão. E é isso. Vai ter gente transformada? Sim. E aí ele tenta explicar que a transformação estava em você, cara. Eu só fui um gatilho para você. Você é que pode fazer isso. Mas quando você vai ver ao longo do tempo, as pessoas são deterioradas. Porque querem, assim como a internet, elas querem respostas para a vida, para a complexidade da vida, que vive uma complexidade do caraca. Para ele. Por isso tem que viver todo dia. Ele quer exatamente essa resposta em 3 sessões. Agora, você que largou até da medicina para ser vendedor, então o cara mais apaixonado por vendas do que você, eu não conheço. A área de vendas, ela é preconceituosa em termos de idade, quer dizer, o vendedor mais velho é menor, é melhor, é pior do que o vendedor mais novo? Como é que funciona essa questão da faixa etária e a área de vendas? Bom, eu me beneficio da minha idade. Por quê? Porque hoje as empresas me chamam e eu sou o mentor. Cláudio, qual é o caminho para isso? Eu dizia, ralar pra caraca, né? Você vai falar isso, cara. Eu queria alguma coisa. Te veio um pouquinho como o Messias, cabelo branco, sabe? No Monte Olimpo. E você ali dizendo com seu cajado, você pode. Você é a pessoa que estava preparada para que quando eu dissesse isso, pudesse pular. Acredite, pule no precipício. Ande nas... Isso, e quando ela não volta, né? Porque o precipício é infinito, falou, então... Cadê ela? Ela já foi buscar o sucesso dela. Porque ela morreu, cara. Sabe aquele negócio lá? Você não tá mandando andar na brasa, não? Não, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas diga aí. Agora que todo mundo quer ser palestrante, tem caras que estão ensinando. Você pode ser um palestrante e ganhar R$5.000 por hora. Tal. Esquece que tem que ter
história, tem que ter um monte de coisa. Ou ter uma cara de pau do caraca, mas esses são pouquíssimos. E tem. Que consegue ter sucesso aí fazendo os outros chorar. Mas vendedor, primeiro, vendedor é uma profissão. Assim como qualquer outra. Certo. Muito mais difícil do que a medicina. Que puta, tá fudido com os médicos aí. Muito mais difícil que a medicina. Ué, por quê? Porque na cirurgia, se você erra, o cliente não volta para reclamar. E ali sim. A outra coisa, que você já deve ter visto isso daí, né? Quando acaba uma cirurgia complexa, tal, o médico sai para falar com a família. Doutor, como é que foi? Olha, foi uma cirurgia difícil, complexa. Foram mais de 8 horas. Mas correu tudo bem. Agora está se recuperando. E agora a gente tem que esperar. Agora está na mão de Deus. O que eu pude fazer, eu fiz. E esse tom de voz. Eu nunca vi um cara de vendas, um supervisor, gerente dele chamar. E aí, como é que estão as vendas para esse mês? Vai fechar? Olha, tá um mês difícil. Fizemos tudo que era possível. Deu muito trabalho. Agora tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Cara, não tem essa, cara. Eu ainda vejo novos e velhos, mas mais os velhos. Aí eu mandei e-mail pro cliente. Tá, e agora? O cara não faz follow-up e diz, e-mail. Cara, se e-mail fosse bom, chamaria inteiro. Não chamaria e-mail, né? Era inteiro. E os caras fazem isso e tal. Então, tem vendedor velho que deveria se aposentar, não tenho dúvida alguma. E tem cara novo que tinha que entender mais de processo e ser um ser pensante. Pensante, não doutrinado. Tá, por que eu faço isso? Por que eu faço essa jornada? Por que eu faço isso aqui? Agora virou moda. Fala assim, o cara liga pra você, não sei o quê, faz sentido isso pra você? Legal, então vou colocar no teu radar. Porque o nosso propósito virou palavras-chave que vão usando para fazer técnica de vendas. Falei, cara, não precisa de muito, não. Leia um livro chamado Spin Selling. Spin Selling. Você vai estar lendo o melhor livro de vendas, de técnicas. Esse negócio de pergunta aberta, fechada, resumo dos principais benefícios, que era o PSS que nós fizemos, quando estávamos em laboratório, isso daí. 1920. Cara, aquilo, o cliente não tem mais saco para isso. Não tem mais saco. Bem, se eu bem entendi, então, é isso ou aquilo. Estou certo? Então o cliente não aguenta mais essa porreta. Ele evoluiu e a gente tem que evoluir na forma de discursar. Então, quem tiver a fim de estudar, de entender a complexidade, de entender de processo, porque já foi o tempo que o vendedor falou assim, chefe, você quer que eu faça relatório ou que eu venda? Bonitão, as duas. Eu vejo empresas que ainda não tem um job description de vendedor. Na década de 80 eu trabalhei em laboratório farmacêutico, início da década de 80. Você trabalhou? Início da de 90. Da de 90, eu início da de 80. Alberto, é o seguinte, cara, a gente sempre fez relatório, a gente sempre teve que fazer planejamento de visita, planejamento de vendas, planejamento disso e etc. Tinha que gerar informação para ir para o CRM, não tinha computador, a gente fazia tudo em fichinha, tinha que fazer anotação na ficha. E hoje os caras falam, mas tem que colocar aqui, o cara sabe onde que eu estou porque está o GPS. Eu não quero ser checado, eu quero ter liberdade. O cara ter liberdade vai morar numa ilha, meu. As regras estão aí. Então, na década de 80, já se falava de processo. E as grandes empresas trabalham com processo. Mas coisas são engessadas. Não, se você entender como é que elas funcionam. Elas são ferramentas para ser uma gestão mais legal. Então, é uma profissão sim, mas você tem que entender que, como qualquer uma, assim como o piloto de avião, ele faz um curso de pilotagem. Hoje você acha que ele pega o avião e fala, vamos ver como é que essa bagaça vai. Aí vamos lá, porque eu vou aprender no campo. Aí vai derrubar aquela porra lá. Por que ele tem um monte de instrumentos lá? Não precisa. Até cego voa sem instrumento. Mentira. Tem instrumento que ele vai me balizando aquilo tudo. E tem alguns que são os KPIs, aqueles maiores lá, que são os indicadores-chave. Ele tem um plano de voo. De onde que ele está, aonde que ele tem que chegar. Lá atrás está cheio de cliente. Ele é responsável, inclusive, pela saúde e seguridade deles. Então, imagina essa cena. Aí tem a torre de comando. Ele fala, vou pousar essa porra agora. Não é agora. Então você... por que essas startups sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro? E por falta de processo? Não, peraí. Você está falando do que aconteceu com a Apple, por exemplo? Do que aconteceu com a Google? O que aconteceu com a Microsoft? É esses que você está falando? Não.
De quais? Não, é startup. De várias? Startup. De novinhas? Novinhas. De novinhas? Porque ela tem que reciclar isso daí. Só para você ter uma ideia, o que era presidente da GE, o Jack Welch, lembra? No livro dele, que foi um best-seller mundial e tal, ele falava assim, oxigenar a empresa com 10% dos funcionários é muito legal. É muito legal. Faz parte. Então, eu tenho que entender qual foi o objetivo. Na pandemia, se contratou muita gente em vários segmentos. Marketplace pra caraca. É um absurdo. Agora, eu não preciso de tanta gente. E por que eu não preciso? Porque os processos estão aí legal. Agora eu não preciso de tanto, porque o volume de vendas não justifica isso. Tiro. Com quem que eu fico? Meritocracia, processo também. Eu fico com os melhores. Eu perdi emprego, era o melhor. Puta pretensão a tua. Você acha que uma empresa vai mandar embora o melhor? Não, porque empresa, porque sempre foi isso, desde que eu existo. Não, é porque só os puxa-saco ficaram. Então, você não teve nem competência para fazer uma gestão de relacionamento dentro da companhia. Então, você foi pra rua. Acabou. Ou porque aconteceu alguma merda, foi pra rua. Não, porque eu era o mais novo. Pode ser um critério que eles estão usando. Foi pra rua. Então, vai depender. Agora, se a startup está crescendo, ela raramente vai demitir. Porque se eu contratei 100 pessoas, sou uma startup, e agora continua uma startup, que é uma empresa pequena, com potencial grande. Pequena, com potencial grande. E agora estou demitindo, porque minha startup está uma bosta. Porque senão, se eu estou crescendo, sou uma startup, eu preciso de mais gente. Então, não tem paradoxo. Agora, grandes empresas contrataram muita gente durante a pandemia e agora precisam de menos. Outra coisa, os processos e as inteligência artificial substituem o trabalho operacional. Imagina, Mercado Livre, que é muito forte aqui no Brasil. Sim. Muito forte. Ela conseguiu fazer uma barreira da Amazon do caramba. Você vai visitar o centro de distribuição deles, é um negócio do caraca. É sério, né? E bacana, tudo processo. Como é que vai, etiquetagem, como é que o cara faz, e aquilo lá, e robô. A Amazon com robô, lá nos Estados Unidos, um galpão. E quanto o robô tá barato? Por que tá barato? Antes era caro. Própria lei do oferta e procura, não, de quantidade. Né? Vai aumentando a produção, vai diminuindo o custo operacional. Como aconteceu com o televisor, que começou com plasma, que aconteceu com carro e tal. Aí o que acontece com isso? Eu preciso de menos gente operacional, mais gente inteligente. Só que as pessoas, cara, não querem buscar o desenvolvimento da inteligência. Aí o que acontece? Elas vão embora. Porque qual é a diferença que você vai fazer para a companhia? O que você faz que é altamente relevante para a companhia? Aí eu vejo gente falando, mas eu trabalho para burro. Então, burro, olha a palavra. Né? Mas eu sou... eu entro no horário. Eu falei, isso aqui já estava no job description. Mas tem cara que não... Esquece isso. Você entrar no horário é obrigação, você não fez nada. Eu sou ético, eu sou correto. Se não for, vai para rua. Então as pessoas fazem justificativas. Eu sou esforçado, que não é relevante. Porque se você não fizer isso, você está fora. Então, condição para jogar o jogo é esta. Não é esta. Mas tem cara, não compara pela merda, cara. Compara pelo que é legal. Do alta performance. Como é que eu posso fazer para ter alta performance? Aí sabe o que os caras falam? Eu não vou trabalhar para caraca, porque amanhã se não vão me mandar embora, eu não vou reconhecer. Então, o cara já está pensando no amanhã. Que vai mandar embora. E o cara encosta o corpo. Olha, você tem que vir 3 vezes por semana para a empresa. Não vou para a empresa 3 vezes por semana. Como é que eu vou? Quem vai pagar para eu vir aqui de Uber? Não é Uber, a gente tem ônibus. Mas ônibus eu não venho. Eu quero ficar em casa. Então, cara, sabe o que é? As pessoas querem muito, oferecem pouco. Oferecem pouco. Aquilo que não é relevante para mim, pensa como empresário. Relevante para mim, o que eu faço? Eu não quero. E olha, as empresas ainda tem um monte de coisa. Tem a CLT para proteger o cara. E tem não sei o que para proteger. E tem aquilo lá, e tem aquilo lá, tem aquilo lá. Então eu tenho que fazer por valer aquilo. Os treinamentos. Cara, eu faço treinamento com um monte de empresa. E nós abrimos para a empresa. Quantas pessoas vocês convidaram? Expectativa que a gente tem 120. Aí você vai ver, tem 20. Tem uma palestra sua que chama Novas Competências para Novos Mercados. E eu queria saber, primeiro, tem novos mercados? E quais são essas novas competências? Legal. Bom, o mercado está toda hora em mudança. Então, o que é verdade ontem não é verdade hoje.
Novos mercados. Né? Por exemplo, antes eu fazia compra, eu tinha que ir até o mercado para fazer a compra. Certo. Olha, se a gente olhar lá atrás, eu ia na mercearia. Comprava o feijão dentro de um saco pardo, que agora é retrô, é vintage, é bacana. Vintage, é mais caro. Eu consigo mais caro ainda daquilo lá. E o cara colocar 1 quilo, eu quero café moído na hora, tal. E aí hoje você tem a máquina de café da Nespresso, de outras marcas lá, que é conveniência naquilo lá. Então, esse conceito não muda. São novos mercados que vão evoluindo. A mesma forma de usar com outra aplicação ou mais conveniência. Eu continuo indo no cinema. Novo mercado, o que é? Poltrona extremamente confortável, quase uma cama, serviço dentro do cinema, tela com uma qualidade absurda, não somente a projeção, uma qualidade de projeção, um som DTS, não, mais aquele X-Max, né? Que streaming de som, 2.000 caixas, sei lá quanto que tem lá, com 3D na 4D, porque ainda você sente o vento, além da cadeira mexer e tal. Por quê? Porque eu quero viver a experiência. Então, olha aqui, o velho mercado era isso. Antes eu ia lá, comia pipoca, que eu comprava do lado de fora. Aí você quer... Então, os mercados vão se reciclando a todo momento. Eles vão evoluindo disso. E é isso que eu chamo de novos mercados. Certo. E, obviamente, a forma de conduzir o negócio não pode ser com aquela visão antiga. Ela precisa ser totalmente atualizada. Por uma coisa muito simples. Porque nós passamos a ter mais opções e aí eu passo a ser muito mais exigente. É aquilo, eu gosto do barato? Gosto. Mas o barato tem que ser bom e bonito. Aí se não for bom e bonito, estou falando de design e tal. Então eu não quero. Por quê? Porque tem alguém que vai me oferecer isso dessa forma. E o caro também, mas eu quero, além disso eu quero conveniência, eu quero exclusividade, eu quero não sei o quê. Por quê? Porque o ser humano, na sua essência, entende que o paladar não retrocede. Isso não é meu, não. Isso é do Ferreirinha, que trabalha como o maior especialista em moda. Ele tem um livro que chama O Paladar Não Retrocede. Um livro muito legal, que fala sobre a moda, sobre isso aí. E é verdade, cara. Imagina, eu era um moleque que morava lá no Campo Limpo, casa da mãe dava enchente, pobre pra caraca. Eu levava marmita. Quando eu podia, era boy, o que eu fazia? Eu andava, às vezes, eu entrava pela porta do fundo, carregado pra caraca, aí descia na segunda estação, depois fundo de novo, descia na terceira, fundo de novo, na quarta, e aquele dinheiro que sobrava, eu conseguia comprar cachorro-quente lá no centro da cidade, o churrasquinho grego lá no centro da cidade. Isso era evolução. Olha aí, cara, que legal, né? Da marmita pra isto. Pra isso aqui. Aí o paladar não retrocede mais. Claro que não, porque isso aqui não é mais gostoso, legal. Mas isso vale pra tudo na vida, cara. Tudo. Pra absolutamente tudo. Vê como é que é o negócio. Antes a gente dirigia carro mecânico. Agora é o automático. Aí tem gente que fala, eu adoro mecânico e tal. Se for um carro vintage, eu vou entender. Retrô, um Mustang, eu vou entender. Bacana, show. Pra caraca. V8 Agora, eu vou dirigir um carro hoje, comprar... não, porque eu gosto de sentir. Eu compro um motor de merda, 130 cavalos, vai falar que quer sentir o carro. Sentir o quê? Pra ficar apertando na embreagem. Isso é evolução. A máquina de escrever, nós usamos o conceito até hoje. A máquina de escrever que evoluiu para o quê? Para um computador. Mas o princípio, ASDFG, espaço, mesmo, né? CSG, é a mesma coisa. Então, assim, são novos mercados e muitas vezes de uma mesma coisa. Isso se chama inovação. A máquina de escrever para o computador é uma inovação. Um novo mercado, se daí... a torre que era... Como é que chama aquele computador que ficava no chão? É o desktop. Desktop, né? Então faz sentido. CPU, né? CPU. Olha que coisa. Hoje, o que é? Você quer um notebook. Você quer um computador prático e conveniente. Bom, o celular não é um novo mercado? Eu me lembro quando eu tive o primeiro, 95 foi o que saiu. Eu PT tinha um 500. PT 550, ou 550. Enfim, que era um negócio duro, bateria acabava pra caraca. Isso. Ele servia pra quê? Ligar, desligar. E você pagava para receber e para chamar. Tinha esse daí, que depois saiu o StarTAC, que a grande sacada dele é que tinha 99 memórias para você guardar os números de telefone. O PT 550 você deixava tocar várias vezes para várias pessoas olharem, Sim, né? era chique, quando ele estava um negócio desse. Agora, quando o smartphone toca, você assusta, que você não lembra que ele faz ligação também. Sim. Que ele serve para tantas coisas. Perfeito. Que a última coisa que você usa, aliás, você nem quer falar, porque você não gosta de atender telefone. Porque você tem o WhatsApp, você tem isso,
Cê entendeu? Novo mercado. Então, o novo mercado é a evolução. É evolução. Da satisfação. É inovação Certo. que vai te oferecer ou as coisas de uma forma concentrada, onde que você tem multi-uso nas coisas, o computador, o celular, é isso daí. Antes eu saí com notebook e tal. E a nova Eu saio com competência é o quê? É exatamente o quanto que eu estou preparado para enxergar todas essas evoluções tecnológicas de processo, de procedimentos, para atender aquele cliente, que não é só de forma cortês. Porque eu vou atender bem o cliente. Isso é obrigação tua, porra. Não atender bem o cliente, vou atender com sorriso. Tem gente que gasta em dinheiro. Atenda com sorriso. Porra, contrata alguém assim. Não vai ensinar ele a ser isso. Ninguém contrata o piloto e fala assim: bom, agora eu vou te ensinar como é que pilota o avião. Pô, tem coisas que são básicas. Se não está preparado para isso, a vibe. Qual é a vibe dessa pessoa? Ela é deprimida, ela não sei o que, tal. Mas ela pode mudar. Então, ela muda, porque é um esforço dela. Depois você vem aqui. Porque eu não tenho que ser tua escola. Eu posso ser o lugar que você vai se desenvolver. Mas os princípios básicos você tem. E isto são as novas competências. O quanto eu estou preparado para isso. O quanto que eu estou desenvolvido para isto. O quanto que está... Olha aqui. Eu vi que o ChatGPT lá... O GPT-3 tá... Pô... Vai mudar, porque as universidades vão ter que mudar, porque agora cara, alguma coisa muda, porque aquele troço lá, você fala e ele... Cara, o redator tá fudido, né? O cara que faz ilustração tá fudido também. Tá. Mas olha aí, aonde que vai aplicar, de que forma que vai aplicar, ainda precisa ter de inteligência para essa porra. O professor vai, porque agora tá tudo lá. Cara, eu tô achando o máximo isso daí. Por quê? Porque o formato de fazer prova, que no mundo inteiro ainda continua tendo prova, então não é em Harvard, em Berkeley, em Stanford, na GV, na Union, em Nhoca, qualquer uma tem prova. É uma forma de avaliar o aluno. Certo. Agora, como que vai ser esta prova? Eu, desde que eu me conheço, assim, eu dou case. E eu comento, eu falo o case, aplico o case na sala de aula. A case, olha, então, é uma situação dessa. Eu tenho que fazer o cara pensar, cranear. Essa expressão eu uso há 30 anos. Cranear. Tem que cranear, cara. Você tem que pensar. E as pessoas não estão, isso que é desesperador, agora, pensando. Assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi com você que o cara que mais entende de varejo é o supermercado. Porque o cara tem lá 6.000 SKU. Isso. Um pode guardar, outro não pode, outro tem que estar na geladeira, outro... Então esse cara entende de varejo pra cacete. Ele precisa, né, de entender, senão ele tá fudido, né? Agora, o cara que mais entende de capacidade, de inteligência, pra mim é o professor, é o termômetro, né? Quando eu estava trabalhando na indústria farmacêutica, eu fui almoçar num restaurantezinho italiano. E o dono do restaurante era professor de matemática. Eu digo, cara, mas o que aconteceu, né? Ele falou, cara, é que a matemática perdeu a graça. Eu falei, mas por quê? Isso a década de 90, começando 2000. Não, porque, assim, as pessoas não interpretam mais texto. Então eu dou um problema pro aluno. João foi na padaria e teve que comprar 2 pãezinhos e deixou um para o seu irmão mais novo. Ele não consegue interpretar esse texto. Eu dou no máximo a conta e isso para mim não tem mais graça. Sim. Você dá aula de MBA no topo. Como é que tá o nível desses caras, Cláudio? Me fala aí. Você tem algumas exceções. De bom. Eu não tô lá para ser o cara que vai tirar nota legal. E nunca fui o professor mais bem avaliado. Nunca. Mas mantenho lá 30 anos. 30 anos dando aula. 30 anos dando aula. Pra 28 na FGV. Porque eu comecei a dar aula na SPM, de planejamento estratégico. Também. Show. E dei aula lá como professor registrado, né, durante 6 anos, e entrei na GV, eu dava aula nos 2 lugares, eu era diretor de empresa, dava aula nos 2 lugares, assim, uma semana numa, na outra semana eu ia na outra, tal, era... Na SPM eu adorava dar aula de sexta-feira, eu era solteiro, dava aula de sexta-feira, acabava a aula 11 horas da noite, e eu falava, pessoal, agora vamos pra balada. Vamos tomar um chopinho com a galera. Era um tempo que eu podia tomar cerveja dentro da sala de aula, cara. Que fumava dentro da sala de aula.
tá? É outra coisa. Mas hoje o que acontece no geral é que ter um MBA e joelho todo mundo tem. Virou um commodity. Eu lembro quando eu fiz a minha pós-graduação, que era todos os dias durante 2 anos, que era estrito sensu, na SPM, e eu falava, então, eu tenho 87, 8 que acabei. Mas você tem pós-graduação? Puta que pariu, caraca! Que do caramba! Aí eu fiz MBA, 89. Que era um negócio do caramba. Depois eu fiz o Wharton. Falei, não, meu, o cara é fodaço! Oh, pera. A sacada é o que eu faço com essa informação, quanto que transforma isso. Hoje, as pessoas vão lá, em todos eles. A maioria não tem vontade, não tem a roupa dela, né? O dress code. Vai de bermuda, chinela havaiana, tal. Esquece que ali é o network dela. Eles estão lá. Quando fala de algum assunto que não é o da interesse dele, da cabeça, porque ele acha que tudo que vai estar lá vai ser o legal, que vai resolver o problema que ele tem na empresa no dia seguinte. E que não é. Quando você tem que fazer ele pensar, estimular, nem todos estão preparados para isso. Você vai dar um livro para ele ler. Lembra o aluno que eu te falei? Um livro, nem todos. Agora, o que é legal? É porque tem alguns que vão, cara. Que vão. E a grande graça isso é que nem... Eu fui visitar minha filha em Boston. Aí eu tô no centro de Boston. Aí eu escuto um cara gritar lá, professor, vamos cranear. Porra, era um aluno meu. Como é que eu comecei a dar palestra? Alunos me perguntavam, professor, o senhor não pode dar uma palestra na minha empresa? Eu falei, não faço palestra. Até porque eu não acredito nesse negócio de... mas é uma palestra motivacional, mas a gente quer com essa cara que você faz aí. Com esse jeito aqui, você não tem? Não. Poxa, professor, a gente tem uma verba lá de, sei lá, R$4.000 na época. Isso foi o quê? O quê? Como? Vamos fazer uma, né, Gano? Vamos fazer uma. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Não. Vamos experimentar. E aí, legal, foi. E aí o pessoal, falei, caraca, essa porra dá dinheiro, cara. Eu sou bom nisso. E eu tenho que me desenvolver mais isso daqui. Lembrar, época de rádio, né? Junta com, sabe aquela coisa de as melhores músicas do mundo pra você. O sucesso que tá dentro das paradas de Nova York, Tóquio, Londres e aqui na sua rádio. As melhores do mundo. E aí você fala, pera, junta isso. Que é a forma de falar, de projetar. Aí você junta com conhecimento acadêmico. Aí você junta com conhecimento empresarial. Porque eu passei em todas as fases. Então fui vendedor, supervisor, gerente, diretor de holding, com empresa com mais de 10 mil funcionários, tal, faturamento de 1 bilhão de reais na ocasião, 90 e pouco. Você junta tudo isto, você fala, como é que eu posso fazer isso com transmissão? Ou seja, você tem uma história, você aprende isto, a aula também tem isso, de você começar sempre com storytelling. Então vamos contar isso. Mas você tem relevância, porque você tem história. Você passou por várias fases. Você tem as pingas e os tombos, que nem diz os mineiros. Eu tinha como mostrar que eu ganhei grandes placas de vendas com índices altíssimos durante muito tempo. Eu ganhei dinheiro pra caraca quando eu trabalhei na ADP. Eu me lembro que uma vez veio o presidente lá em dinheiro de hoje, eu ganhei $70 mil de comissão num mês. Num mês, não foi num ano. 70 mil. Traduzindo pro. 350 mil hoje, né? Porra. Eu trabalhava na época, eu tinha Opala Diplomata, em 89, 90. Lembra daquele moleque que tava lá, que tinha um apartamento da Coab no Tabuão? No Campo Limpo, porque eu saí do Campo Limpo e fui morar no Tabuão, da Coab, cara. E aí você vê uma carreira assim, tinha 20 e poucos anos. Você sai, começa a ganhar bem, tua vida vai melhorando, você vai falando que legal, lembra o paladar? Não retrocede? Você fala, isso aqui é muito legal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar muito. Mas eu tive a sorte de ter uma mãe que me disse o seguinte, quando a casa dava enchente, eu falava que aquilo era uma merda, que eu não queria aquilo, porque não sei o quê, e falei, que bosta isso, e me revoltei. Ela me deu um esporro, me xingou pra caramba, uma boa italiana, deu um tapa na cara, porque eu tava blasfemando pra caramba. E ela, olha tudo isso aqui. Olha. Se você acha que é difícil se dedicar, se empenhar, estudar,
lutar para ficar muito bem, para ficar rico, né? O que você quer? Rico. Então, acredite que é muito mais difícil continuar pobre. Eu nunca mais esqueci disso. Eu vejo pessoas reclamando como é que elas estão. Mas esquecem que essa prosperidade, ela é muito mais fácil do que você continuar na merda, cara. É assim, ó, sabe quando você chega num estágio, você tá num estágio e você fala assim, não dá pra ficar pior que isso. Porque senão eu sou muito incompetente, muito. Porque pior do que o porcaria, você tem que andar de ré, cara, de andar de ré. E aí você fala assim, como é que eu faço pra decolar? Então eu descobri que o estudo faz isso. Descobri que leitura faz isso, que desenvolvimento faz isso. E hoje tem a internet para um monte de gente. Eu quero fazer um curso A, B, C, D. Tem um monte. Eu quero falar inglês. Tem curso na porreta de graça. Tem tutorial para tudo. Eu quero saber como é que faz uma análise de projeto. Tem tutorial para esse negócio. E as pessoas querem... mas não sei. Mas sendo aí pragmático, quantos por cento chegam numa pós-graduação no Brasil? Uns 3%, talvez. Sim. Talvez. E desses 3%, quantos se dedicam numa sala de aula? Então vamos colocar 3%. Agora vamos para os 100% que estão fazendo. Uns 20. Uns 20. Eu sempre disse... Cara, isso é gravíssimo, Eu sempre disse isso, mas você deu aula. Porque você viu já isso. Você está quase como Moisés. Que escola que você deu aula? Fundação Getúlio Vargas. Então, isso daí na tua cara. Na tua cara. É assim, ó. Você tem uma sala com 30 alunos, você já mentaliza o seguinte. Eu tenho que ser um agente de transformação desses caras, sem dúvida. Mas, querido, assim, ó, elefante não voa. Voa? Não. Vamos voar, elefante, eu tô aqui pra te dar pra te dar uma força, uma energia do caramba, mas você é um elefante e você vai voar, porque eu sei que quando você quer, você pode. Elefante não voa, porra. Não voa. Então precisa ter o seu águia ali. Como é que... Quem quer se transformar em águia aqui? Eles entram pelado, não entra elefante e tal, é da vontade que o cara vai ter. Aí o cara não desenvolve. Não desenvolve. Não, isso é gravíssimo, porque esses caras são a mão de obra que vão tocar as empresas. E aí, o que vai ser isso, cara? Não, mas o que vai acontecer, cara? Esse processo seletivo é do mundo inteiro. Aí eu vejo gente falar o seguinte, né? Aliás, não sou eu que falo isso, não, é o Cortella. Ele falou assim, o filho dele falou o seguinte, pai, eu não quero estudar na faculdade, não. Porque, olha lá, o o Steve Jobs não fez faculdade. O Zuckerberg não fez faculdade. Falou, filho, você tem todo o direito de fazer isso, mas tem que fazer como eles. Eles entraram em Harvard, fizeram 1 ano, e depois falaram, não quero fazer. Então, primeiro entra em Harvard, depois você decide o que você vai fazer. Você pode até não estudar mais. E é isso que as pessoas querem. Elas pegam um pedaço. Você viu lá o Elon Musk? Ele falou que ele não fez faculdade, mas que ele quer contratar o cara que fez faculdade, mas ele vai ser o chefe. Cara, você é o Elon Musk. Primeiro, o Elon Musk veio de uma família bilionária. Que são... tem empresas de diamante na África. Sim. Então, peraí, já foi uma coisa legal. Como é que é isso daí? Então você tem que entender qual é a história e como é que você foi inovar. Eu era aquela cara. Cláudio, você tem que ter uma visão empreendedora quando eu era garoto, né? Não tinha esse nome. Eu fiquei, é o seguinte, quando você não tem nada, ter visão empreendedora faz parte da tua vida. Por quê? Porque se você errar, fudeu. Então você tem que fazer tudo para acertar. Porque é o único tostão que você tinha para fazer aquilo. Mesmo assim, você quebra, mas você fala, não desisto porque eu vou ter que fazer ainda de uma forma diferente. Mas as pessoas querem ser aquele 9 to 5, sabe o que é? Eu quero entrar às 9, sair às 5 e ser muito bem remunerado e daqui a 6 meses quero ser o presidente da companhia. Não tem vaga, né, cara? Não. É uma pirâmide, cara, é uma pirâmide. Para chegar no topo, você vai ter que ter um empenho, uma dedicação, você vai ter que ter uma resiliência, pode usar a palavra que você quiser, mas vai ter que ralar pra caraca. Mas o cara deu sorte. Pô, você tá tendo a sorte? Não, então vai ralar, cara. Vai ralar, porque eu não tive. Então vai ralar.
Porque ouvindo o que você está dizendo, você está parecendo Moisés dando aula, né? Senhor, se pelo menos um estudar, você não acaba com isso aqui. Tá bom, mas se tiver um, eu... Não, porque, mas... cara, tá difícil, né, cara? Tá difícil. Tá. E esses caras estão aí no mercado. Então. E eles vão ser os caras que vão liderar equipes e vão tocar empresas. E vai ser como? Primeiro que hoje não tá fácil, né? Se eu vou contar uma coisa real, isso. Não faz muito tempo, faz meses. Meses. Professor, como é que vai ser a prova? Aluno de MBA. Falei, vai ser num papel para você escrever coisa pra caraca do que nós vimos na sala de aula. Ah, não, professor, eu tô brincando, sem brincadeira, como é que vai ser? Eu falei que aí, se você prestar atenção, fizer esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, a competência, cranear para isso, não vai ter problema nenhum, é no surprise. Você vai bem pra caramba. E é só não fazer nas coxas, porque todo mundo quer fala assim, eu fui sucinto. Não precisa ser sucinto comigo, pode ser prolixo. Eu vou corrigir. Agora, não enrola, mas escreve o conteúdo. Eu quis ser sintético, você não precisa ser sintético. Pode ser natural. Sintético natural. Eu ainda brinco desse jeito. Aí eu falei, então, só não pode fazer nas coxas. Ô professor, eu acho que o senhor não está respeitando a diversidade. Falei, como isso? O senhor falou fazer nas coxas. Isso é uma heresia, porque isso veio do trabalho escravo, onde que os escravos faziam as telhas na coxa. Essa expressão é racista. Mês passado isso. Isto. Eu falei, acho que talvez você não está sabendo. Mas quem começou a fazer nas coxas foram os imigrantes. Italianos, espanhóis, portugueses. Que faziam porque eles precisam fazer a casa, a morada deles, que eles iam para o campo. Foi assim. Foi assim. A outra coisa, dia de branco. Vamos explicar, ainda foi isso aí. Vocês sabem o que é dia de branco? Está sendo um termo racista? Não. É porque na década de 50, que veio esse termo, as pessoas usavam para trabalhar o linho bege ou branco. Então, a aptidão maior, assim, aliás, o que era maior era o branco. Então, amanhã era o dia de colocar a roupa de linho branca para ir trabalhar. Que era isso, terno, era moda, era branco. Assim como foi verde depois de um tempo, o sapato verde, verde exército, quando tinha o mocassim ali da rua do Mackenzie, né, do espanhol e do argentino, que falam... Então, é tudo moda, cara, moda. Então, é isto que veio o branco. As pessoas não têm a inteligência de desenvolver competência. Agora tem esse negócio aqui, para todos, todas e todes. A língua portuguesa não permite essa porra, cara. Como é que eu vou falar todos e todes? Não, mas é inclusivo. Então muda a língua portuguesa. Porque ela é derivada do latim. Vai buscar um outro derivado da língua. O Hopi Hari fez a língua dele. Usa a língua do Hopi Hari a partir de hoje. Lembra o Hopi Hari? Lembro. Tinha a língua deles lá, então faz a dele. Mas eles querem inventar umas coisas que não tem absolutamente nada. Vai buscar origem. E é todos, não tem todas. Vou falar para os senhores e as senhoras, pode ser. Agora, vou falar para todos, é todos. Ele vem do masculino. Isso não quer dizer que eu estou depreciando a mulher. Então, é essa porra que tá enchendo o saco, é mimimi demais. Mimimi demais, às vezes as pessoas reclamam, mas não fazem. Elas querem benefício, mas não fazem. Mas o preconceito de verdade fica velado, né? Existe, né? Ele tá ali. Não, mas isso desde que o mundo é mundo e vai continuar. O que é legal é que é menos. Eu fui criado por uma mãe que era o seguinte, não tinha essa de ser negro, porque para ela era uma criança e ela cuidava da criança branca, parda, negra, como que dava enchente, as crianças vinham tudo para casa da minha mãe, que era a primeira casa a esvaziar, e cuidava de todas elas, não tinha distinção. A criança não nasce com essa distinção. Elas aprendem esta merda ao longo do tempo. Aí fica enraizado isso. Minha mãe sempre falava que o sonho dela era ter um filho gay. Falou, por quê? Porque eles são mais afetivos, eles são mais isso aqui, eles conseguem ter um equilíbrio disso aqui, disso aqui. Ela colocava vantagem em cima disso. E aí a minha irmã, os irmãos ficavam sacaneando com o outro. Então, mas é você então, né? Esse aqui. Se tinha uma coisa que era preferida da minha mãe, assim, não, então eu prefiro o Cláudio nisso daí. Então o Cláudio já tá virando. Então, esses não são preconceitos, essas brincadeiras e tal. Eu tenho amigos gays e eles dizem o seguinte:
Tá muito chato isso tudo. Uhum. Muito chato. Uhum. Tá. Você entende? Tá. E aí é em tudo. É em tudo. É. Eu falei no episódio passado. Eu tenho amigos que na opção sexual é gay, né? Eu não tenho amigos gays. Eu tenho amigos que na opção sexual. Qual é a porra da diferença disto? Qual é a porra? Assim, um casal, homem e mulher, se beijando calorosamente dentro de um shopping, independente se é homem com mulher com mulher ou homem com mulher. Não é de bom tom, não é elegante, porque tem criança tal. Não é um lugar legal. Você faz na tua casa, no quarto tal. Não vai ficar se agarrando. Eu tenho filho. Vai ficar agarrando minha mulher na sala. Meu filho olhando. Então, pô, é uma questão de comportamento. Se eu fosse perguntar para você, assim, se você fosse hoje formar uma empresa, você pegaria mais jovens ou mais velhos? Não, peraí, não. Aí ia subestimar a sua inteligência e ia parecer que nós combinamos essa pergunta. Então não vou fazer essa pergunta. Não, pode fazer. Não. Os mais competentes. Né? Com mais garra, com mais energia. Então eu vou fazer outra pergunta. É a seguinte. Qual é o conselho, né, com o cajado da experiência que você dá para o mais novo se dar bem numa empresa hoje e para o cara de 50 se dar bem na empresa hoje? É legal. O novo é mais fácil. Se dá bem na empresa, porque esse negócio do que o cara fica mais velho tem que empreender, não tem espaço para todo mundo empreender e também não tem recurso, né, velho? Não. Então continuar na empresa. Vibe. Então... Às vezes eu vejo muita gente perdendo emprego, falando, agora eu não consigo buscar emprego, mas também não enxerga oportunidade, não sabe fazer, não sabe qual é o valor dele e tal. Bom, então um conselho para o cara mais novo, chama ele de conselho, fazer uma carreira legal, como nós fizemos, né? Graças a Deus, e para o cara mais uns 50 continuar com a sua carreira, porque o cara de 50 tem mais 20 anos produtivos aí. E a medicina, a gente não sabe, daqui a 5 anos pode ser que isso aí aumente. Não, pela tua conta eu tenho só 8 produtivos, 7. Então não é verdade isso aí. 50 tem mais 20 anos produtivo. Foi mal. Foi preconceituoso isso, né? 7 anos. Volta a fita aí. Não é uma fórmula, né? Mas diga aí. É o meu ponto de vista. Seu ponto de vista. Eu vou te falar uma coisa. O do jovem fica mais fácil, porque eu tenho 2 filhos que estão no mercado de trabalho e foi como eu sempre disse para eles. Falei, filha, vocês vão ver um monte de caras da tua idade que vão entrar na escola e vão falar que tá chato a aula pra caraca e que não sei o quê, que o professor não tem didática. Primeiro, se ele não tem didática, faz no lugar dele. Você sabe fazer aquilo? Não. Então, primeira coisa. E outra, você tem que entender o que é produtivo, o que é pertinente, o que é possível dentro daquilo que ele está falando. Então você vai ter que aprender a pensar. Mas a escola minha não é boa. Então você tem que ser o primeiro da escola. Porque se ela não é boa, você é fodão, seja o primeiro. Não é? Agora, se é o primeiro na escola que você está falando que não é boa, o curso meio é fraco. Se é o melhor, não. Então, você é um bosta. Desculpe, é um bosta. Porque eu estou reclamando e não é relação da vida, é lei da atração. Então, bosta com bosta dá bosta. Né? Eu vejo o cara fazendo escolas de tudo, esse cara que eu fiz uma merda tal, e põe no currículo. Então, olha que paradoxo. Né? Aí põe, então rasga aquela porra e fala, não quero mais. Certo. Legal. Então, jovem, o que ele tem que fazer? Falei isso pra ele. Para desse negócio de balada. É legal, claro que é bacana pra caramba. Mas pondera. Saiba fazer uma educação financeira desde agora. Desde agora. Não enfia o pé na lata, porque você é novo e que tem um futuro que amanhã você vai ver. Porque o amanhã chega muito rápido. E se você foi um cara que enfiou o pé na jaca, porque eu tenho que viver. Eu não vou viver. Eu falei, claro que vai. Claro, mas viva moderadamente. Trabalhe loucamente. Porque amanhã, quando teus amigos estiverem tomando Skol, que ninguém merece, né? Você vai estar tomando uma Veuve Clicquot, uma Dom Perignon em Paris. Mas eu não quero tudo isso. Então escolhe a vida que você quer, cara. O que você quer da vida? Primeira coisa, o que você quer da vida? E quando você for trabalhar numa empresa, lembra que você vai trabalhar com gente que muitas vezes são babacas mesmo. Aí que às vezes é teu chefe.
Ao invés de ficar reclamando do teu chefe, enxerga a oportunidade. Porque se ele é babaca, você tá lá há muito tempo e não conseguiu promoção, você é um babaca maior ainda. Porque não estão vendo isso. Então aprende a engolir sapo. O jovem é o seguinte, ele tem que ter saber engolir sapo enorme. Eu não tô aqui para engolir sapo, então, porra, não vai no mercado, que o mercado é isso. Aprende. Porque com o passar do tempo, você vai escolher o sapo que você vai engolir. E eles vão ser menor. Hoje, você não engole sapo? Claro que sim. Mas uma ranzinha. Já tô quase indo pro girino, sabe qual é? Aquele bem pequenininho. Mas eu engoli sapo pra caraca. Aí não adianta você se rebelar. Eu já fui diretor, 30 e poucos anos, me rebelei e fui demitido. O que eu aprendi com a demissão? Mas eu estava certo. Porra, eu posso estar certo, mas não era o momento, a forma de falar, de dizer. Eu tenho que ter resiliência, engolir o sapo, para poder contornar, ser estratégico e depois tirar um proveito muito maior do que simplesmente, eu falei mesmo. Porque as pessoas estão cometendo suicídio, que chama sincericídio, isso aí, sincericídio, que é se matar, porque eu falei mesmo. Tem alguma hora que não é estratégico, não é estratégico, sabe? Muitas vezes você tem que ser um diplomata, que está falando com o inimigo ali, que está atacando o teu país, e você vai ter que falar com ele sobre, porque se tua vontade, o que é? Porque você tá matando um cara, filho da puta, eu vou te matar, porra! Tá? Você tá morto, você morre. Porque o cara aperta o botão, acabou tudo aquilo. Então, qual é a dinâmica? Como é que eu vou fazer essa negociação, inclusive com a empresa? Então, o jovem tem que aprender isto. E conhecimento. Então, a frase para o jovem é: você tem que aprender a aprender. Não tenho dúvida. Essa é a frase. Inclusive, resiliência é um aprendizado. Aprender a aprender. Mais difícil do que ler 10 livros. Agora a sacada é, quantos livros você leu esse mês? O ano passado? Eu li o quê? Pode ser até o Pequeno Príncipe. Que se você souber, tem umas histórias. Um monte de lances ali legal. Mas Pequeno Príncipe Porra, eu acho que o mais idiota de todos é a Branca de Neve. Por que é a Branca de Neve? Porque tem uma mulher narcisista e egocêntrica. Que tem um espelho que fala. Ela olha pro espelho e diz: espelho, espelho meu, existe mulher mais linda do que eu? Espelho, claro que tem, a Branca de Neve. Ela vira a madrasta, uma puta da vida, e aí acontece o quê? Ela quer arrumar alguém para matar ela, envenena a maçã, vira bruxa. Olha quanta coisa ruim aconteceu com ela por uma vaidade desnecessária, porque ela era a mulher do rei. Lembra disso? Lembro. Era mulher do rei. Mas ela queria ser. E outra, não tinha a doutora Pepino e outras cirurgias plásticas aí, nem harmonização facial para fazer na época, e nem os cremes que tem hoje aqui para ficar mais bonita. Mas é isto, as pessoas querem alguma coisa, não tem poder, e ela bota assim: como é que eu faço? Então eu vou foder o outro. Porque tem um pouco mais do que eu. A gente tem que acabar com essa porreta, cara. Eu falo que o Pequeno Príncipe já é mais bonitinho. Mais bonitinho. Então, para o jovem é aprender a aprender. Sim. E para o cinquentão? Aprender a aprender. Porque olha que coisa incrível. Também? Claro. Nós começamos a história falando isso. Qual que é a sacada, jovem? Vamos do velho. Eu tenho mais senioridade. Portanto, eu tenho mais tempo vivido. O que eu fiz que é diferente? O que eu posso fazer? Aonde que eu estou obsoleto que eu posso melhorar? Vou dar um exemplo rápido aqui, fazer uma analogia da academia. Certo. Quando você faz muito exercício, tenho que perder agora das minhas férias aqui, embora isso aqui, mas eu nunca tive um braço desse aqui. Nunca, tá fortinho aqui, palma, por que isso aqui? Porque tá, a gente aprende o seguinte: quando você faz exercício, o músculo dói. E aí o que ele faz? Ele se regenera. Por que ele se regenera? Porque ele fala assim: esse cara tá levantando um peso que não é o normal dele. E continuadamente tá me doendo. Então eu tenho que ficar mais forte. E aí o músculo fica mais forte. Isso sem tomar bomba nenhuma. Fica mais forte. Ele aprende. E aí, ele se regenera. Ele se regenera. E se regenera mais forte, sabendo que você vai carregar aquele peso que fez ele doer, e ele fala: não quero que doa, essa porra aqui não. Aí você faz o quê? Vai pra academia e levanta um pouquinho mais, vai fazendo a sua superação, um pouco mais. E aí ele fala: que porra, tá doendo de novo. Eu vou ter que me regenerar mais. É isto. E você vai ter que manter
Manter isso. Por quê? Porque ele fala, cara, agora eu não preciso manter esse tônus que cansa pra mim, pra ficar mais forte, porque ele vai me machucar. Ele não tá fazendo mais porra nenhuma, eu vou diminuindo. Mas o legal é que o músculo tem memória. E ele fala, esse cara agora voltou a fazer academia, né? E ele quer me ferrar. Não, volta pra fase... Ele não sai do 0 mais. Ele fala, de 0 a 10, tá? Que é a proporção. Ele sai do 0 e vai pro 2,5. Antes não, é porque ele tem memória. Ele fala, agora tá doendo de novo, porque ele chegou no 2,5. Agora tem que ir pro 5, ele não vai pro 3. Não tem memória. Memória. Cara, olha que legal. O cérebro, que quando recebe esses estímulos, ele dói, igual. Às vezes até mais. Tá desesperando, você, cara, não aguento, eu tô dormindo e tal. Dá isso tudo. Até a hora que ele aprende. E o mais legal é que esse aprendizado é contínuo. E o cérebro, diferente do músculo, ele não volta ao estágio anterior. Não volta. Ele não murcha. Pelo contrário, ele expande. E é isso que nós temos que aprender. Eu vejo muita gente cuidando de tanta coisa, inclusive do corpo, e esquece de entender que quanto mais estimulado, mais cresce, e é o único. O órgão é o cérebro. E a gente tem que aprender a fazer isso. Com o passar do tempo, isso é científico, neural. Vai passando o tempo, você não gera estímulo, as sinapses não vão acontecendo com o mesmo estímulo, com a mesma rapidez. Vai acontecendo o quê? Eu vou quebrando neurônios, perdendo. Eles vão se decompondo. Se eu não estimular pra caraca, tá fora. Como é que eu faço isso? De novo, atividade física, leituras. Isso eu sou péssimo, mas eu li sobre isso, um estudo grande. Jogo de PlayStation, e aí vai embora. Então, por quê? Eu falo que só tenho medo de uma doença, é Alzheimer. Que Alzheimer, que tudo que você aprendeu na tua vida, você tá velho, o que você tem? Você tem a experiência, você tem a sapiência, você tem a história, você tem a cultura. Porra, o Alzheimer te tira tudo isso. Mas você tá velho e sem isso, com a cabeça nova, o que não te deu nada. Então a cabeça nova tem que entender o seguinte, ela está extremamente preparada para ser desenvolvida. E o input disso só é dado por uma única pessoa. Você. Não tem como. Você pode fumar isso, você pode tomar aquilo, pode ser o quê, que ela vai te ajudar. Mas, cara, a continuidade disso é tua. E você tem que ser desenvolvido. O velho, quando faz isso, ele está tão capaz para fazer, e o corpo dele está respondendo a isso, que é um negócio fantástico. É só entender uma coisa. Eu estava vendo uma entrevista do Abílio Diniz. Ele fala, não, porque eu imagino aqui em 2033, quando eu tiver aquilo lá, e que o sonho dele, ele já tinha dito isso em entrevista anterior, era voltar a ter o Pão de Açúcar. Ele falava, né? Hoje ele é o maior acionista individual do Carrefour. Do Carrefour. Mas ele fala como se ele tivesse 45 anos, cara. 45 anos! Sabe quantos anos ele tem? 87, não é isso? 85? Não. Mas você parece pensar, ele tá velho pra caraca. Tá. Vamos pra mais aqui. Você vai ver um monte de caras que estão assim. Silvio Santos, ele precisa de dinheiro? Não. Ele tem uma inteligência do caramba. E vários outros. A sabedoria vem com o tempo. Se você usar ela, aquilo que foi o grande aprendizado e a sabedoria, você tem uma longevidade altamente contributiva para as empresas. Aliás, quem tinha que inovar mais e trazer novas ideias é exatamente o velho. Quem sabe mais. Porque ele sabe mais. É o que eu defendo. E porque não tem aquele negócio de falar assim, no meu tempo, como o teu tempo? Teu tempo é agora, você tá vivo, cara. Tá vivo. Mas o jovem tem o quê? Mais energia? É isso? Põe do meu lado. Mas você não vai aguentar uma balada. Nunca aguentei isso. Balada? Não, eu vou ficar na área VIP lá em cima. E aquilo continuadamente me incomoda. Agora, eu posso trocar a balada por um baita do restaurante. Eu vou até a balada, mas eu quero ir num restaurante bom. Vale a pena. Gente, vale a pena ralar pra caraca.
Porque depois a vida vira uma atração. É essa a sacada. Não, e o legal é que se você ralar pra cacete, você sabe o resultado que vai dar. Pode ter uns percalços ali, mas você conserta e tal. Sim. E depois dessa vida velhinha, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não voltou ninguém pra contar. Então é melhor agora, né? Não, E aí vem das minhas crenças. Eu acredito que você tem que fazer aqui. Aqui. Né? Eu tenho dificuldade de entender. Eu também tenho. Quando você for lá para outro lugar. Pô, ninguém contou como é que é isso. Então, cara, é o seguinte: se isso aqui é a tua vida única, não viva como se fosse morrer amanhã. Cuidado, porque você vai comprar um negócio, eu não sei o que eu vou comprar prestação, não sei se eu vou morrer. O problema é que você não morre, vai ter que pagar a porra do boleto. Então planeja tua vida, estrutura, para poder amanhã ter mais. Eu sou um abençoado com isso. Abençoado. Hoje eu desfruto de muito. Tanto que tirei 40 e poucos dias de férias. Você sabe que o meu pai, infelizmente, faleceu, né? Faz 5 anos. E ele teve um infarto e eu levei ele pro INCOR e falei, ele tá infartando. O cara falou, não, então, mas você tem que ir no pronto-socorro, para o pronto-socorro mandar ele pra cá. Eu falei, não, ele tá infartando. Como você sabe? Eu falei, eu sei. E tava mesmo e tal. E ele teve 10 paradas. O médico saiu de lá banhado de suor, né? E, pô, o cara morreu 10 vezes, né? Quantos caras você conhece que morreu 10 vezes, né? E aí, quando ele acordou, a primeira coisa que eu falei pra ele, me conta aí como é que é lá. Você foi 10 vezes pra lá? Ele falou, cara, não lembro de nada. Não lembro de nada. Então, cara, melhor é essa vida aqui. Né, esquecer. Faz valer a pena. Faz valer a pena, né, cara? Aprender o tempo todo. Sim. Com este momento que a vida tá te dando, né? Que o presente é o presente e só. E sem consequência. Né? Sem consequência. O preço que você paga da inconsequência é muito caro. Então tá aí. Você vê o jogador de futebol que tá preso na Espanha? É um cara bacana, carreira linda pra caramba e tal. O maior campeão de todos os tempos. Pô, cara, deve ter feito alguma merda, não sei, independente do que foi. Primeiro que não devia estar lá. Porque o cara era casado. Mas ele vinha sempre aqui, então ele não foi a primeira vez, ele estava sempre ali. É isso, o problema não está no dinheiro. Está exatamente nos atos que você faz que geram consequência. Exato. Porque o dinheiro não é o prêmio daquilo que você construiu. Se você construiu um chão de areia, o dinheiro vai para pagar a merda que você fez de construir um castelo num monte de areia. Então, faça um negócio que vale a pena. Escreva a tua história. Vê o quanto que você está contribuindo para a tua vida. Assim, da empresa, da tua vida. Eu estou vivendo. Não. Claro que você está vivendo, você está respirando. Se a gente não fizer esse negócio valer a pena, para chegar o teu tempo, que você não sabe quando vai, e falar assim, valeu a pena. Olha, eu vou falar uma coisa séria, que eu acho que eu nunca falei. Se eu tivesse que amanhã morrer. Cara, eu tive uma vida tão legal, mas tão legal, que eu falo assim, eu chego lá em cima, ou não para lugar nenhum, sei lá que porra é, mas eu vou dizer, valeu a pena. Valeu tanto que eu queria voltar e ficar um pouco mais. Com um gostinho de quero mais. Sim. E para isso, não tem preconceito de idade, não tem preconceito de porra nenhuma. Nada. Tirar o que a vida tem de melhor em cada momento da sua vida. Estando jovem, estando adulto, estando experiente, idoso, melhor idade, seja lá o que for o nome, mas conseguir tirar o melhor que você puder da vida, acho que é o conselho que... Apertar o botão de foda-se com mais frequência. Lembra do sapo? O que o cara mais velho que... fez a sua vida, e eu me considero um cara realizado nisso, um bom patrimônio, sabe? Não tem a dependência daquele negócio, não tenho um boleto para pagar. Eu falo que eu não tenho dívida, eu tenho despesa, que é muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Então, posso brincar com o carro que eu quero comprar, com aquilo lá, enfim, de viajar, ficar 40 dias. O que o jovem tem que fazer? Saber engolir mais sapo. Porque eu já passei pela fase de engolir mais sapo. Sabe isso? Lê mais. Eu já li mais de 2.000 livros. Então lê mais. Mas você quer ler livro? Cara, eu quero ler livro de mitologia. Para fazer esse livro aqui, esse último,
Aqui, ó, o Gestão de Vendas. Não existe nenhum livro no Brasil que fale de gestão de vendas assim. Tem um outro que é da GV, que eu também sou um dos autores, mas que veja essa estrutura que eu montei. Isso daqui é um contribuidor para um gestor de vendas. Isso aqui não é um livro para o vendedor. A não ser que o vendedor fale, isso aqui é minha carreira, eu quero me desenvolver para isso aqui. Para isso aqui, tranquilamente, eu não só li como pesquisei mais de 400 livros. Livros que eu já tinha lido, isso aqui é tal, e mais um pancada que eu fui pesquisando. Não fui lendo o livro inteiro, mas fui fazendo grandes pesquisas. Todos eles eu dou a fonte aqui dentro. Se você somar, tem pra caraca livro aqui dentro. Tá? Porque o que é a teoria? A teoria nada mais é do que a prática do passado, tirado as coisas ruins, embalado e mostrado como um processo. Então, eu sempre acredito no seguinte, é teoria na prática e prática na teoria, que vai se construindo. E foi isso aqui. Então, leiam mais. Hoje, eu quero ler um livro de mitologia, eu quero ler livros de outros assuntos, sobre psicanálise. Você quer ser psicanalista? Não, mas que interessante você ler isso. Sobre neurociência, que é legal. O teve aqui no primeiro episódio e ele falou... Pô, aí o colega perguntou pra ele, Salib, qual o conselho que você dá pro jovem empreendedor? Porra, lê, né, cara? Lê, mas lê coisa boa, né? Isso, depois, lá na frente, você pode enfiar o pé na jaca e ler outras coisas que não tem... mas pra que você tá lendo sobre isso daí? Sobre plantação de mandioca na Manchúria. Porque eu achei legal. Aí você vai pra essa. Vai ler sobre astrologia. Eu tô com 62 anos, se eu quiser ler por astrologia, eu posso ler agora. Não, o cara quer ler o livro de astrologia quando tá com 20 e pouco, pra saber se o seu signo bate com não sei o quê. Catar coquinha, porra. Né? Não, porque o cara de Capricórnio é mais dedicado. Não, o cara de Áries, isso aqui. Tá bom, você nasceu Áries. Ou Capricórnio, que... Meu querido, porque as estrelas estavam no... puta que pariu, cara. Mas você está chacotando com quem acredita nisso? Eu falei, não, eu só não dei prioridade para isso daí. Independente do signo que você é, independente da raça que você tem, independente da classificação social que você tem, você pode, se você quiser. Ponto. Trocando em miúdos, o que o Cláudio está dizendo aqui é o seguinte: olha para dentro de você, consiga enxergar o que você tem de melhor e com esse melhor, faça o melhor que você puder. Certamente. Né? É isso aí. Certamente. Eu fui quando trabalhar em vendas, primeira vez que eu fui buscar, eu me lembro que era uma empresa, que eu acho que é chato dizer o nome, então não quero dizer que foi a Cyberoncare. Entendeu? Certo. E que o presidente, que era Max, disse para mim o seguinte: olha, cara, você é muito bom, foi o melhor de todos na entrevista, mas você não conhece de vendas ainda e você não tem perfil para vendedor. Eu falei, por que não tem perfil? Porque o vendedor é um cara alto, é um cara que gera, sabe, né? Se impõe com o cliente, e você tem 1,60 m. Você é muito baixo para ser vendedor. Caramba, mandou essa. Você vê como é que foi? Ele estava certinho, né? Sou profissional disso, professor disso e todos os livros disso. Porra, que se for do cara achar. Quem vai saber o limite sou eu, não ele. E se alguém permitir que o que disseram que você é limitado, você acreditar, você já está fadado a não ter nada de sucesso na vida para absolutamente você vai nada. Tem que estar sempre perguntando para alguém. Sempre. Né? Então, acredite e vá, cara. Vá. Então, o que a gente está fazendo nesse episódio aqui é quebrar o preconceito contra você mesmo. Né? Que, aliás, não é a idade, é a pessoa que fala, não porque sei esse é o primeiro preconceito, o preconceito contra a gente mesmo, né? Colocando limites, fazendo leituras pela leitura dos outros, né? Então, quebrar esse preconceito através de um conhecimento íntegro daquilo que realmente você é. Não tem demérito nenhum em ser diferente do outro, em ter qualidades que você pode achar menor ou maior, porque é só você olhar para a natureza, cada qual tem
a sua capacidade de ser melhor dentro dos seus limites, né? Eu não vejo o cachorro tentar ser gato, nem o gato infeliz da vida, porque... Uma vez eu estava dentro da igreja, era um casamento de um sobrinho e tal, e eu lembro que o padre falou, Deus abençoa tudo que você fala. Quando você pede com muita energia, ele abre o caminho para você. Abre o caminho para você. Eu fico imaginando as pessoas dizendo o seguinte, e como é que é verdade isso? Eu acho que não vai dar isso. É muito difícil, não vai dar. Só com sorte, porque não vai dar. O homem lá em cima escuta, ele fala, poxa, meu filho tá achando que não vai dar. Não quero frustrá-lo. Então não vai dar mesmo. Vamos fazer com que o caminho dele não dê. Porque ele tá dizendo, não vai dar. Não vai dar. Não, acho que é muito difícil, não vai dar. Então, se ele já tá falando que não vai dar, por que eu vou frustrar ele? Vamos fazer não dar. Então, é isso que as pessoas fazem. Elas internalizam demais o caminho ruim, ou acreditar, e aí elas desistem. Ou acreditar que só gritar, eu posso, ela vai conseguir sem trilhar o caminho. Sem. Aliás, as pessoas querem muito atalho, muito atalho. Muitos consultores vendem facilidade disto, do atalho. Pra carreira, o atalho, você fica rico. Aí mostra o cara, pobre pra caramba, depois sentado numa Mercedes, faz com a mão assim. É porque você tá vendo? Pode. Cara, se o atalho fosse bom, não existiria caminho. Então trilhe o seu caminho. Faça que nem Fernando Pessoa que disse. Haviam pedras no meio do caminho. Sabe o que você faz com as pedras? Junta todas, vai carregar pesado pra caraca. Mas no final, você constrói teu castelo. É essa a sacada. Todo mundo quer pegar caminho asfaltado, se não tiver calor, porque se tiver calor também vai incomodar pra caraca, num carro e extremamente confortável. Ninguém quer pagar o preço disso daí. Mas querem sucesso. O sucesso só vai acontecer se você trilhar o seu caminho, pagar tudo isto, e aí ele vem por decorrência dos gols que você foi fazendo. Beleza. Claudião, papo 10, valeu. Foi muito bom te rever. Que bom. Nesse novo momento e compartilhar esse momento com você. E olha lá, a pegada aqui deste episódio é não tenha preconceito com você mesmo, começa daí. Preconceito é uma coisa que a gente aprende, né? O ser humano não nasce com preconceito. Preconceito é uma historinha que foi contada para você. Então, tira esse preconceito da frente em relação a você. Esse é o primeiro passo. E começa a enxergar a oportunidade para a tua vida. Até o próximo episódio. Vamos aqui brindar ao nosso patrocinador aqui, a Web Event, que é a galera que está fazendo aqui toda a parte técnica do nosso evento. Se precisou de um evento, chame, contrate a Web Event, porque a Web Event faz o evento do jeito que você precisa. É uma experiência verdadeira. Um grande abraço, até o próximo episódio. Claudião, um abraço. Tamo junto. Certamente. Valeu.